Olá, pessoal! Então, espero que vocês tenham assistido a aula do Positivo de Física sobre esse conteúdo de dilatação linear dos sólidos, tá? E lá explica toda a parte teórica e ele resolve alguns exercícios também, tá? Então, eu vou resolver alguns exercícios que ele não resolveu, tá? Vou focar esse vídeo para resolução de exercícios. Então, vamos lá para página 19. Página 19. Ok? Lembrando então que nós temos que ΔL é igual a alfa vezes L0 vezes ΔT, onde ΔL é o que? Dilatação linear, dilatação térmica linear. O meu alfa é coeficiente de dilatação linear, meu L0 é comprimento inicial e meu ΔT é variação da temperatura. Tudo bem? No exercício 1, vamos começar então lá pelo exercício 1 da página 19. Ele fala assim: analisando a tabela com os valores dos coeficientes de dilatação linear para alguns materiais apresentada na página 17, responda as questões a seguir. Então a gente vai analisar essa tabela para responder essas questões lá da página 17. Beleza? Certo? Ele fala assim, no item A. Ele pergunta, qual entre os materiais relacionados tem maior capacidade de dilatação linear? Pessoal, se nós analisarmos, o que tem maior capacidade de se dilatar é quem? É o chumbo, tá? O chumbo, beleza? Por quê? Pois ele tem maior coeficiente de dilatação térmica, certo? Pois ele tem maior coeficiente de dilatação térmica. Tudo bem? Esse é o item A. Vamos lá para o item B. O item B pergunta, qual entre os materiais relacionados tem menor capacidade de se dilatar? A porcelana, certo? Olhando a tabela, a porcelana. Porcelana, certo? Pois tem menor coeficiente de dilatação térmica. Certo? E por fim, o item C. Qual o significado do coeficiente de dilatação do latão? Pessoal, o coeficiente de dilatação do latão então o alfa é igual a 20 vezes 10 elevado a menos 6, não é? Graus Celsius. Então, o significado é o seguinte, o coeficiente de dilatação do latão, que é esse, né, informa que o material sofreu uma dilatação de 20 vezes 10 elevado a menos 6 metros, certo? Por metro de comprimento a cada variação de 1 grau Celsius em sua temperatura. É isso que significa. Repetindo, o coeficiente de dilatação do latão, que é esse alfa igual a 20 vezes 10 elevado a menos 6, informa que o material sofreu uma dilatação, né, de 20 vezes 10 elevado a menos 6 metros por metro de comprimento a cada variação de 1 grau Celsius em sua temperatura. É isso que significa, tá? Então agora vamos resolver o exercício 3. Vamos lá fazer conta. Que caiu na UFPR. Uma universidade onde todos... Ah, não é o UFPR, não. É o FRR, né? Não é o UFPR. Me confundi. Vamos lá, então. Ele fala assim, ó. Na construção civil, para evitar rachaduras nas armações longas de concreto, como por exemplo pontes, usa-se a construção em blocos separados por pequenas distâncias preenchidas com material de grande dilatação térmica em relação ao concreto, como o piche betuminoso. Uma barra de concreto de coeficiente linear 1,9 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius e comprimento
100 metros a 30 graus Celsius sofrerá uma dilatação linear a 40 graus Celsius de... Então, para começar, o que ele quer descobrir nesse exercício? A dilatação. Certo ou não? A dilatação. Ou seja, ele quer o meu ΔL. Sim ou não? Eu sei que meu coeficiente de dilatação, ele deu, que é de 1,9 vezes 10 elevado a menos 5. Certo ou não? Ele deu. Ele deu o meu comprimento. Sim ou não? Comprimento inicial, que é de 100 metros. E ele deu a minha variação de temperatura também. Qual que é a variação da minha temperatura? 40 graus Celsius menos 30 graus Celsius. Então, meu ΔT vai ser igual a quanto? A 10 graus Celsius. Beleza? Ou seja, temos todos os meus dados. Então, eu sei, agora eu venho aqui e jogo na minha forma. Eu sei que ΔL é igual a alfa vezes L0 vezes ΔT. Certo? Então, meu ΔL é igual... Quanto que vale meu alfa? Meu alfa vale 1,9 vezes 10 elevado a menos 5. Quanto que vale meu comprimento? 100. Certo? Quanto que vale minha variação de temperatura? 10. Certo? 10. Eu venho aqui agora e calculo ΔL. Vamos fazer essa aqui, ó. 1,9 vezes 100 vezes 10. Tá? Isso aqui vai dar quanto? 1.900 vezes 10 elevado a menos 5, tá? Então, meu ΔL vai ser, minha vírgula aqui pode andar, ó, vamos deixar isso aqui em notação científica, vai andar 1, 2, 3, não é? Então, vai ficar 1,9 vezes 10. Aqui, como andou 1, 2, 3 para a esquerda, soma 3 no expoente, não é? Então, vai ficar menos 5 mais 3, sim, certo? Menos 5 mais 3. Isso aqui vai dar menos 2. O quê? Metros. Beleza? Então, essa é a resposta. Tem alguma alternativa aqui equivale a isso? Sim, a letra A de I love you. Beleza? Sim ou não? Então, vamos lá. Vamos resolver mais um do vestibular. O exercício 4. Tá? Exercício 4. Tô lá na página 20, hein? Página 20. Ele fala o seguinte nesse exercício. Uma fenda de largura de 2,002 centímetros precisa ser perfeitamente vedada por uma pequena barra quando a temperatura no local atingir 130 graus Celsius. A barra possui comprimento de 2 centímetros, a temperatura de 30 graus Celsius, como ilustra a figura. Os comprimentos mostrados não estão em escala. Considerando desprezível a alteração na largura da fenda com a temperatura, a barra apropriada para este fim deve ser feita de chumbo, latão, aço, vidro, enfim, ele deu ali várias coisas, certo ou não? Só que, pessoal, perceba que no final ali tem o coeficiente, não tem? Não tem meu coeficiente? Não tem meu alfa? Então, perceba que nós vamos ter que descobrir nesse exercício quem? O meu alfa, certo? Meu alfa nada mais é que o quê? Meu coeficiente de dilatação linear, certo? Então vamos coletar meus dados, certo? O que nós temos ali? Ó? Nós temos o nosso ΔL. Nós vamos ter uma variação ali do comprimento, sim ou não? Que vai ser aquele 2,002 menos 2. Então, meu ΔL vai ser quanto? 2,002, certo ou não? Então, meu ΔL, meu ΔL é o quê? Dilatação térmica, tá? Então, a gente vai ter uma variação ali do meu ΔL, beleza? Então, 2,002 menos 2 vai dar 0,002, certo? O meu alfa é o que eu quero descobrir. Meu L0 vale 2. E minha variação de temperatura vai ser o quê? 130 menos 30, certo? Que vai ser, então, meu ΔT vai ser igual a quanto? A 100. Beleza?
graus Celsius. Beleza? Então, agora a gente vem aqui e descobre. Então, ó, delta L é igual a alfa vezes L0 vezes delta T. Eu tenho meu valor 0,002, que é igual. O meu alfa é o que eu quero descobrir. Lembrando, ó, que meu alfa é o quê? Coeficiente de dilatação linear, que eu quero descobrir, o coeficiente de dilatação linear, certo? Meu L0 vale quanto? 2. E minha variação de temperatura? 100, certo? Então, eu vou ter aqui 0,002 é igual a alfa, 2 vezes 100, 200. Ou seja, 200 alfa. O 200 não está multiplicando? Ele vai passar o quê? Dividindo. Então, vai ficar 0,002 é igual, sobre 200 é igual a alfa, tá? 0,002 dividido por 200 vai ser 0,00001, tá? Vai ser igual ao meu alfa. 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Tem essa resposta? Tem, só que está em notação científica. Então, vamos transformar isso aqui em notação científica. Vai andar 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 5, porque andou 5 para a direita. Beleza? Não coloquei a unidade de medida aqui, mas olhando a resposta ali. Então, qual a alternativa certa? A letra C. Aço com coeficiente de dilatação linear de 10 elevado a menos 5 graus Celsius. Beleza, pessoal? Certo ou não? Então, mais um exercício. Percebam que não é difícil, né? Bem tranquilinho. E vamos resolver o exercício 5 também, aí a gente finaliza todos, tá? Porque o exercício 2 e o exercício 6, o professor resolveu lá na aula do positivo, tá? O exercício 5 agora. Uma das aplicações da dilatação térmica é a determinação do espaçamento que deve ser deixado entre dois corpos para evitar que a dilatação ou contração causem deformidades ou problemas. Trilhos de aço têm coeficiente de dilatação relativa baixo, né? De 13 vezes 10 elevado a menos 6. E mesmo assim, para um trilho de 25 metros, a uma temperatura de 10 graus Celsius, foi calculado que o espaçamento deve ser de 13 milímetros. Qual é a temperatura máxima a que o trilho pode ser submetido sem que haja danos à estrutura? Então vamos coletar os dados, pessoal? Vamos coletar os dados nessa situação primeiro? Então vamos lá. Nós temos que o meu alfa é igual a quanto? 13 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Sim ou não? Beleza. A gente tem que o nosso L0 é igual a quanto? 25 metros. Nós temos que o nosso ΔL é igual a 13 milímetros. Beleza? E a gente vai ter que descobrir nesse caso quem? Então, meu ΔT. Só que, ó, perceba, pessoal, que aqui está em metros e aqui em milímetros. Então, a gente vai ter que transformar isso aqui o quê? Para metros. Então, isso aqui vai ser igual a quantos metros? 0,013 metros, certo? Então, a gente tem que sair de milímetros e chegar em metros, certo? Lembrando que 1 metro tem 100 centímetros, tá? E cada centímetros tem 10 milímetros, beleza? Então, ó, vamos deixar isso aqui em notação igual isso aqui, ó. E depois no final a gente vê o que vai dar. Porque ó, aqui está elevado a menos 6, não tá? Então vamos deixar aqui, ó. Aqui está 13, aqui também tem como a gente deixar 13. Apesar que não vai ficar em notação científica, mas não tem problema. Isso aqui vai ficar então quanto? Vai andar 1, 2, 3, não é? Então vai ficar 13 vezes 10 elevado a menos 3 metros, tá? Não é notação isso aqui. Mas eu estou deixando isso aqui, ó, para ficar na mesma base aqui. Beleza? Para ficar com números grandes. Mas poderia resolver da forma que vocês preferirem, tá, pessoal? Então vamos lá, eu sei que ΔL é igual a alfa vezes L0 vezes ΔT. Agora a gente vai descobrir quem? O ΔT, tá? Quanto que vale o nosso ΔL? 13 vezes 10 elevado a menos 3. Quanto vale meu alfa?
13 vezes 10 elevado a menos 6. Quanto vale o nosso L0? 25. ΔT é o que eu quero descobrir, certo? Aqui eu multiplico esse por esse, então vai ficar 13 vezes 10 elevado a menos 3. Então vai ficar 13 vezes 25, vai ficar então quanto? 325, tá? Vezes 10 elevado a menos 6, vezes ΔT. Isso aqui está multiplicando, vai passar a dividir, então vai ficar 13 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 325 vezes 10 elevado a menos 6, é igual a quanto? A ΔT. Tá? Aqui, ó, 13 dividido por 325, 13 dividido por 325 vai dar quanto? 0,04. Aqui, ó, divisão de potência de bases iguais. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, isso aqui, ó, vou resolver aqui, vai ficar ó, 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 6, não é? Conserva a base e subtrai os expoentes, vai ficar 10 elevado a menos 3 menos 6, certo? Menos com menos mais, então vai ficar menos 3 mais 6. Então vai ficar 10 elevado a quanto? A terceira, tá? Então, vezes 10 elevado a terceira é igual a ΔT. É a mesma coisa que 0,4 vezes 1000, não é? Vezes 1000. Então vai ser quanto? 40, certo? Então, meu ΔT é igual a 40, certo? Então, ó, aí eu venho aqui, eu sei que ΔT é T menos T0, ou seja, a temperatura a final menos a inicial, não é? Quanto que vale meu ΔT? Então, 40. Quanto que vale meu T? Minha temperatura, na verdade, final, né? T é o que eu quero descobrir. E T0? T0 a gente sabe que é quanto? 10, certo? Professor, de onde você está tirando isso? Está lá no enunciado. Tudo bem? Então, menos 10. O menos 10 está aqui, vai passar para o outro lado. Então, vai ficar 40 mais 10 é igual a T. Então, isso aqui vai dar quanto? 50 graus Celsius. Beleza? Certo? Bem tranquilos os exercícios, né, pessoal? Então, resolva os exercícios do caderno de atividades, tá? E qualquer coisa eu estou à disposição.